Olá, estamos no terceiro CREA Debate. Programa esse que nós estamos consolidando como formador de opinião, um programa que traz reflexões e que são extremamente importantes para a sociedade. Nós vamos tratar do PL do veneno. Significa que toda alimentação que você possa estar consumindo, de alguma maneira, tem um tipo de contaminação. Agora a pergunta está com a bancada. Meu nome é Leonardo Vicente da Silva, sou engenheiro agrônomo da Secretaria de Estado de Agricultura e estou responsável pela parte de controle de agrotóxico dentro do Estado do Rio de Janeiro. Nós da Secretaria de Agricultura temos feito vários trabalhos para poder, segundo determina a legislação, utilizá-lo de forma adequada. O agrotóxico, existe uma série de arcabouço legislativo e o Rio de Janeiro está à frente disso. Nós temos 14 instrumentos legais que regulam o agrotóxico dentro do Estado do Rio de Janeiro. É o único estado que tem a previsão do controle na Constituição do Estado. Então, esse debate, eu acho que é extremamente importante e dizer quanto essa mudança desse PL pode impactar aqui dentro do Rio de Janeiro. Podemos dizer que hoje, da forma que se dá o processo de liberação, apesar de ter um controle no processo de uso, uma ausência que existe no processo de fiscalização, o agrotóxico é uma questão de morte e os números têm mostrado o quanto isso tem crescido conforme vai crescendo também o uso desses produtos. No Brasil, nós temos a estimativa para o ano de 2018, que vale também para o ano de 2019, são em torno de 600 mil novos casos de câncer, então câncer incidentes. Dentre esses cânceres incidentes, nós observamos diversos cânceres, como câncer de mama, dentre os 12 primeiros tipos de câncer mais incidentes no Brasil. E o que a gente vê é que esses cânceres eles também estão associados, não só alguns a fatores genéticos hereditários, mas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em torno de 80% desses casos de câncer, da causa deles são os fatores ambientais. E o que nós observamos, o que a literatura indica, é que os agrotóxicos, eles fazem parte desse grupo de exposições ambientais que causam câncer. Para o Ministério Público do Trabalho, o tema é preocupante ainda mais como instituição, porque o trabalhador é aquele que está envolvido no tema dos agrotóxicos, sempre. Desde a fabricação, transporte, armazenamento, venda, aplicação, logística reversa, então isso é preocupante. Mas tudo isso ele vai depois também para a sociedade, tem repercussão no meio ambiente, porque não resta dúvida, os profissionais dizem da saúde, da agronomia também, o hospedeiro, vou usar a expressão hospedeiro final, é o homem, sempre o agrotóxico vai parar no homem, seja pela água, outros elementos. Tá aí, está de parabéns o CREA. E para o Ministério Público do Trabalho, essa preocupação está, tem um GT agrotóxico, no âmbito da Procuradoria-Geral, tem uma coordenação nacional que trata a questão de saúde do trabalhador em geral, mas e o tema agrotóxico está aí como grande preocupação, inclusive diante da problemática do PL do veneno. Diversas pessoas apontaram os problemas sérios na saúde. Quanto a isso, é o lado absolutamente sombrio e complicado e ruim dos agrotóxicos. Só que a gente não pode deixar de levar em conta que, apesar de tudo, a gente tem uma população crescente no mundo inteiro, aqui também no Brasil, e a gente tem que alimentar essa população. E o que a gente tem esquecido um pouco é que, em função dos agrotóxicos, a gente não teve mais quebras de produção, como antigamente. Então, esse tipo de quadro meio que foi eliminado. Então, isso é um ponto importante. E o outro ponto importante também é que nossa sociedade mudou muito. A gente tem um percentual pequeno hoje em dia que trabalha no campo e a maior parte está na zona urbana. Então, o que fazer? Então, tem de um lado essa PL que realmente vai num sentido contrário a todo tipo de controle. Quer dizer, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é tentar retirar o máximo produtos de alta periculosidade, enfim, que tem problemas sérios na saúde e no ambiente, e trocar por produtos melhores. E, por outro lado, é tentar reduzir o montante todo. A primeira pergunta vai um pouco até de encontro ao que o professor Tomás explanou. Como atingir a produção necessária para alimentar uma população em crescimento? Para
para comentar um pouco o que foi falado pelo professor Tomás, né, com relação ao glifosato, né, que foi colocado por ele que o glifosato não causa câncer. No entanto, em 2015, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC, que é um órgão da OMS, da Organização Mundial de Saúde, fez a IARC trabalha com um processo de reavaliação de monografias de ingredientes ativos usados como agrotóxicos. E no ano de 2015, em março de 2015, ela lançou uma monografia nova da IARC, na qual ela classificou o ingrediente ativo, o glifosato, como provavelmente carcinogênico para seres humanos, dentro do grupo 2A. E essa classificação da IARC foi baseada em estudos científicos internacionais de diversas coortes que aconteceram e vêm acontecendo, né? Então, baseado nesses estudos, a IARC classificou o ingrediente ativo glifosato como dentro do grupo 2A. Em relação à produção agrícola, esse discurso é antigo, todo respeito, de alimentar o mundo está com fome, é uma parcela do mundo que sempre esteve com fome. Também, com todo respeito, há algumas colocações reducionistas de que, por exemplo, existem várias outras formas de contaminação e de risco, existe sim, mas essa é um risco que até há o perigo que a própria Constituição diz que o governo, nos seus órgãos, tem que tomar providências para que possa mitigar esses riscos e minorar, inclusive, no ambiente de trabalho. O Brasil assinou a Convenção Internacional de que tem que diminuir o risco continuamente em relação aos produtos químicos. E o PL não está dizendo isso. Eu acho que é interessante a gente também fazer um histórico um pouco do que era o Brasil na década de 70, final da década de 70 e 80, né? Nós éramos um país basicamente importador de alimentos. Então, como isso houve uma transformação com a expansão da agricultura, como o Brasil se transformou de um país importador de alimento, importava arroz, importava feijão, importava milho para alimentar a sua população e hoje está dentro dos grandes celeiros do mundo. E isso foi conseguido graças ao trabalho da pesquisa, o conhecimento técnico gerado pela engenharia agronômica foi que realmente provocou essa revolução no campo. Eu acho que tem um ponto assim, a população com fome no mundo ela tem aumentado. Saiu os dados agora da ONU e falou que nos últimos 3 anos aumentou a quantidade de pessoas que não se alimentam o suficiente por dia. E isso não foi porque reduziu a produção, foi porque entrou em crise como produção de mercadoria. Isso não é comida, não chega para quem precisa. Então, esse lance de que precisamos aumentar o quanto produzimos para matar a fome não se sustenta quando tem produtos estocados e a população passando fome. E daí, olhando para nós aqui no Brasil, tem um dado, assim, a base da nossa alimentação é arroz e feijão. Todo os estados que a gente vai, a base da refeição do brasileiro é arroz e feijão. No entanto, essa é uma área de uma produção que tem reduzido a sua área ano após ano, aumentando outras produções, como da soja, por exemplo, que não é a base da nossa alimentação efetivamente, apesar da gente usar em vários produtos, né? Então, assim, há uma controvérsia entre produzir comida e produzir commodities para comercializar na Bolsa de Valores. Isso é importante dizer que até a década de 50 ou 60, a humanidade produzia alimentos, né, sem produzir alimentos, e a humanidade cresceu. Né, a população humana cresceu e se desenvolveu. E se desenvolveu com técnicas, saberes, né, com produção de sementes, com uma série de mecanismos que permitiram que as pessoas fossem alimentadas, com episódios aqui ou ali com algum problema, né? Mas, de qualquer maneira, a humanidade tinha mecanismos de produção de alimentos que eram mecanismos que permitiam a alimentação e o crescimento populacional. O que acontece a partir daí com a Revolução Verde tem muito mais em termos de concentração de riquezas, de terra e de poder, do que propriamente da necessidade da humanidade em se alimentar adequadamente para dar continuidade à espécie. Tempos atrás, bastante tempo atrás, eu estive na Europa para ver essa questão de ambiente e sempre o pessoal dizia, olha, a Dinamarca é o país que tem a maior lista de cancerígenos. Diz, cancerígeno é uma questão nacional. Certamente, é uma questão científica, não é de um país com o outro. Mas o que acontece é que tem certos países que têm um nível de exigência maior. E aí, certas substâncias que não são cancerígenas numa certa exigência são em outra. Né? Então, tem uma faixa que permite resultados bastante diferentes. Nós temos um ministro do agronegócio. Nós temos uma bancada ruralista extremamente agressiva, extremamente articulada. Então, como nos defender
né, desse ataque e dessas propostas, desses PLs? Eu creio que pelo controle social, o primeiro elemento que a democracia apresenta, o controle social. Os fóruns têm essa finalidade, funcionar como instrumento de controle social e o Ministério Público nele para potencializar ou empoderar as organizações a partir daquilo que diz a Constituição, como fiscal da lei. É importante que a sociedade se movimente para quebrar os interesses de grupos econômicos, interesses outros pessoais e quebrar também a questão dos conflitos de interesses na administração pública. Nós enfrentamos um problema recentemente com a Infisa, mas devemos, portanto, movimentar a sociedade. O que a gente vê, principalmente com essa PL do veneno, é que a população tem pouco conhecimento sobre esse assunto. E daí a necessidade da gente efetivamente ter um trabalho de formação, né, mas de formação real, do que está em jogo efetivamente quando a gente está falando desse pacote do veneno. O que significa mudar o nome de agrotóxico para defensivo, né? A concepção que está implícito em um processo desse. O que significa a gente tirar risco conhecido como carcinogênico, mutagênico, para um termo risco inaceitável? Quem define esse inaceitável? Da onde sai essa definição? Ser carcinogênico, mutagênico já não resolve que é inaceitável, né? Então, a população tem que ter clareza desse debate. Olhando para essa questão de bancada ruralista, é bom lembrar, né, que isso nos remete a uma situação de que a nossa democracia ainda está muito frágil, no sentido de que uma bancada, né, que a parte do setor da agricultura, porque nem todo o setor da agricultura concorda com esse PL 6299, né, junto com a indústria de agrotóxicos, propõe um projeto de lei, não debate com os outros setores, que é meio ambiente, saúde, trabalho, ciência e tecnologia, e aprova um projeto de lei com aquele escopo que está aí, que destrói todo o aparato regulatório que foi construído nos últimos 30 anos. Então, é importante a gente chamar a atenção disso, porque eu gostaria de um congresso que estivesse debatendo efetivamente todos esses temas, né, e debatendo de forma madura, no sentido de abrigar todos os interesses e principalmente o interesse público. Com relação ao PL do veneno, o mais importante é a sociedade se movimentar, né, os movimentos sociais, né, como a campanha permanente contra os agrotóxicos e outros movimentos que estão aí envolvidos na temática dos agrotóxicos, né, tem um papel relevante nessa luta, junto com os pesquisadores, as instituições como o Fiocruz, como o INCA, como o MPT. CREA. O CREA também. Obrigada. Com relação ao projeto de lei apresentado, 6299, nós conseguimos observar que ele afronta diretamente a 7.102, retirando vários dispositivos de segurança e facilitando gigantescamente a introdução de produtos sem uma devida avaliação do seu potencial de impacto na saúde das pessoas e na saúde também do meio ambiente. Então, nos causa, como defesa agropecuária, como fiscal estadual agropecuário, nos causa bastante preocupação. E hoje, graças ao cadastro estadual, nós conseguimos fazer uma redução. Cerca de 1.890 produtos registrados em federal. No Rio de Janeiro só é autorizado 762. Então, uma forma de fazer o enfrentamento dessa questão, eliminando os produtos que são mais perigosos, que são mais tóxicos, e produtos que não têm registro para culturas que são cultivadas no Rio de Janeiro, para que a gente possa melhorar um pouco esse cenário. Eu acho que uma das coisas importantes é substituir produtos ruins por melhores, não é? Agora, isso aí faz com que seja necessário um processo de registro, e o processo de registro, tanto quanto eu sei, é muito demorado aqui no Brasil, por motivos, em parte, que já foram citados. Mas uma das coisas que chama muita atenção nisso é o seguinte: aqui no Brasil, para registrar um produto, você paga pela indústria uma taxa mínima de R$ 5.000 ou R$ 10.000, uma coisa desse tipo. E esse trabalho de avaliação para registrar é um trabalho pesado, né? Então, o que acontece? Eles têm uma demanda enorme, poucos funcionários, então a coisa vai se arrastando por muito tempo e não sei o que mais. Então, isso é muito ruim, porque também interessa, às vezes, que um produto novo, melhor, entra rápido para poder até substituir um produto pior. Agora, é fundamental, né, que a indústria pague esse serviço de outra forma, não com 5 ou 10 mil reais. Eu quero fazer uma pergunta. Como cidadão comum, muitas vezes eu vou ao supermercado fazer minhas compras e não tenho condições
de comprar os produtos livres de agrotóxicos, de defensivos, porque eles são extremamente caros, né? Eu faço a pergunta a vocês, como atingir toda a sociedade, né, com uma cadeia produtiva que possa ter escala, né, e também ser um pouco mais barato, né, esteja em condições do cidadão comum, né, e até mesmo com uma renda, né, não tão alta. Então, acho que isso é um impeditivo até para que, né, possamos ter uma saúde melhor, né, porque as pessoas ficam tolhidas e acabam consumindo aquilo que está dentro do seu orçamento. Então, essa é uma pergunta que eu coloco aqui na mesa. O Pinara, que é o projeto que é contraposto aí, que é benéfico para a sociedade em termos de saúde, meio ambiente e alimentação, ele fala de financiamento, de incentivos. É importante ter a questão da tributação ou da desoneração fiscal, é algo estarrecedor. Eu chamo até de iniquidade fiscal, porque hoje se está no Brasil, os estados e o governo federal também, dando isenção ou reduzindo a base de cálculo do ICMS, por exemplo, não é? Mas, em contrapartida, cobrando, tributando os remédios. Pode até acontecer o caso de um trabalhador, uma pessoa, um cidadão que se intoxicou comendo alimentos, ou o trabalhador aplicando o veneno, adoeça e vá depois comprar um remédio, é uma hipótese da própria empresa que produz agrotóxico, aquele que o contaminou, e chegue lá, ele pague tributo, e vai pagar tributo do remédio, mas não pagou o tributo o agrotóxico não pagou tributo. Então, isso é uma questão muito importante. É importante que os estados vejam isso, não sei no Rio de Janeiro, mas São Paulo deixa de arrecadar, em termos de ICMS, mais de R$1 bilhão por ano por isenção ou redução da base de cálculo do ICMS. Hoje, o que se vai para o agronegócio é assustador, e o que não vai, ou o que vai para a agricultura familiar, é irrisório. Então, devemos começar por aí. Dentro dessa sua pergunta, o Pinara, o que ele sugere, né? Você incentivar, em vez de você incentivar o uso de agrotóxicos, você vai incentivar o quê? A produção orgânica e a produção de base ecológica. Incentivando também projetos de pesquisa que façam com que a produção de base orgânica aumente, aumentando assim a produção de alimentos livres de agrotóxicos. Atualmente, o que eu vejo que a população, de uma maneira geral, ela pode fazer, né, já que esses produtos, como você colocou aqui, né, se você vai ao mercado, o produto orgânico, livre de agrotóxicos, ele é mais caro, existe no Brasil inteiro feiras agroecológicas, né, feira de produtos orgânicos, né, existe aqui no Rio de Janeiro, né, uma vez por semana, em vários lugares no Rio de Janeiro existem essas feiras. Então, que a população busque comprar esses produtos orgânicos nessas feiras orgânicas e diretamente do produtor. Por quê? Porque você comprando um produto diretamente do produtor, você pode comprar através de cestas orgânicas, esse produto vai ter um custo muito menor do que quando você compra ele, por exemplo, em grandes supermercados. Além da tributação que existe hoje em várias produções que é feita pela agricultura familiar, que para colocar no mercado tem tributação, e a isenção da produção do agrotóxico e demais insumos da produção do agronegócio, que por si encarece, né? Não é o trabalho em si, mas a tributação que já encarece, tem outro processo que é a certificação. Então, em vez de quem produz com agrotóxico contaminado marcar que o seu produto é contaminado, é quem produz orgânico, agroecológico, é que tem que comprovar que o teu produto não está contaminado. E esse processo de certificação é caro também, e o Estado não tem um processo de certificação social, algumas experiências por luta dos trabalhadores mesmo, que faz junto aos ministérios, para garantir de forma mais barata. Isso encarece. Eu estou há pouco tempo no Rio, mas eu sei que tem na Fiocruz 2 vezes por mês feira. Aqui na Rua da Lapa tem 2 vezes por mês feira, que vem com produtos orgânicos, agroecológicos, com relação direta agricultor-consumidor. E tem várias experiências também nos municípios em torno.
A gente sabe que isso é insuficiente quando pensa uma população do tamanho do Rio de Janeiro. Mas é isso, a gente tem que partir do processo que precisa ser estruturado essa produção, comercialização de orgânicos e agroecológicos. Outra coisa é o financiamento. Tem que ter um financiamento para a produção e para a comercialização, porque esse produto precisa chegar. O agricultor que produz lá no campo, ele precisa trazer o produto até aqui. E transporte é caro. Se a gente falar, por exemplo, da agricultura familiar, isso inviabiliza ele trazer. Ele tem produção, mas fica lá, porque ele não consegue botar dentro dos mercados. Com relação à produção de alimentos, nós entendemos que um caminho de transição que a gente pudesse melhorar bastante isso é a implantação de um grande programa de análise de resíduo a nível estadual. Ainda que pese que a gente tem na emenda constitucional número 15 a previsão de análise de resíduos. Até hoje a gente não conseguiu emplacar ela de forma contínua, devido a problemas de falta de laboratorial, estrutura para que a gente possa fazer, e aí consiga dar essa resposta à população. Você, como consumidor, o que você quer? Você quer um alimento isento de resíduos. Então, quando se fala em agrotóxicos, às vezes pensa-se num grande grupo, né? Só que, da definição da legislação, agrotóxicos também são os produtos de origem química, biológica, tratamento térmico. Então, a gente precisa entender que existem produtos e produtos. Produtos com mais impacto, produtos com menos impactos. E o que a gente está fazendo hoje é tentar retirar esses produtos que provocam a contaminação ambiental, que são persistentes no meio ambiente, que podem ficar mais tempo contaminando o solo e chegando à população. Então, são grandes desafios que a gente tem para melhorar. E um programa de análise de resíduo a nível estadual poderia ser realmente uma grande ferramenta para que a gente pudesse ofertar alimentos de melhor qualidade. Eu sou otimista em relação a isso, né? Porque se a gente pegar na década de 90, a gente quase não tinha isso nem sendo discutido, ou pouco discutido, e também o acesso a alimentos de origem orgânica ou agroecológica era uma coisa bastante restrita, né? A gente pega esses últimos anos aí, nós temos mapas de feiras a nível nacional, a gente tem uma série de redes construídas para tentar discutir esse tema, temos a discussão da questão da certificação, a certificação participativa já sendo implantada nos estados, legislações que incentivam a compra para alimentação escolar de produtos de origem orgânica agroecológica, que todas as medidas que vão impactar na escala e, consequentemente, impactando na escala, tendem a baixar preço. O Brasil hoje, se a gente pegar os 10 produtos mais consumidos segundo o IBAMA, né, no ano de 2016, 3 que estão lá, pelo menos eu identifico como proibidos, né, na Europa há mais de 15 anos, e eles estão entre os 10 mais consumidos no Brasil. Do ponto de vista de saúde pública, é um verdadeiro absurdo e que precisa ser enfrentado imediatamente. Não tem sentido a gente virar a lixeira do mundo em relação a substâncias obsoletas que já estão proibidas, de países que produzem alimentos em larga escala e que não estão mais usando esses venenos. Eu coloco aqui para a mesa, né? Nós temos como nos contrapor a isso. O Brasil pode continuar sendo campeão, né, de produção de alimentos sem agrotóxico? Então, acho que essa pergunta se volta assim: qual é de fato uma política que a gente quer para o Brasil? A gente pode produzir alimentação para o Brasil e para o mundo dentro de uma perspectiva que reduz, por exemplo, a concentração de terra. Hoje nós temos latifúndios na Amazônia que é maior do que o estado do Sergipe. E lógico que em uma área, né, que é maior do que um estado como o de Sergipe, que tem lá 1 milhão de hectares, com produção de um único produto, precisa de agrotóxicos. Se a gente pensar nessa forma, precisa. Se a gente pensar como áreas que o Blairo Maggi tem no Mato Grosso, com 200 mil hectares contínua de produção de grão, precisa de agrotóxico? Precisa. Agora, esse grão vai para onde? Eu me lembro quando eu fiz um curso na Suécia, há 10 anos atrás, sobre como reduzir agrotóxicos enfim, o uso de agrotóxicos, né? E o pessoal dizia assim, muito a curto, muito grosso, assim, dizia, olha, você consegue sobreviver sem agrotóxicos, 50% menos de produção. Se você se contentar com isso, tudo bem. Eu mesmo tenho um pequeno sítio, que às vezes faço um pouco de agricultura orgânica, etc. A gente tem perdas grandes, não tem a menor dúvida. Quer dizer, faz uma diferença. Se a sociedade não levantar bandeira para exigir do Estado providências para que haja um equilíbrio, inclusive incentivos fiscais, tecnológicos, precisa também. Eu já disse aqui o governo aporte que o governo deve dar na questão no setor,
E o PNARA é exatamente o PL da PNARA, da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos no Brasil. Não é só a redução do uso, é a redução do agrotóxico. Porque alguém pode... Então, o PL do veneno está querendo, inclusive, liberar a fabricação aqui no Brasil. Qual o lugar do Brasil no mundo? O que isso foi determinado para a gente? É produtor de commodities, né? Seja ela agrícola ou mineral, né? De baixo custo, de altíssimo impacto ambiental, e que essa conta fica com a população brasileira, que continua pobre, e boa parte desse dinheiro não fica no país. E a gente tem visto aí, quando eu falo de produtos proibidos em outros países, né, processos produtivos, tirar um grão de soja do interior de Mato Grosso para chegar num porto, essas questões todas têm que ser enfrentadas no sentido de você entender o que significa esse processo produtivo. E ela é discutida numa outra esfera. Eu acho que ela não é uma questão só da produção de alimentos. Só reforçando o papel, né, que o Ministério Público Estadual tem sido fundamental para que a gente possa desenvolver várias ações na questão do controle de agrotóxicos. Então, o promotor Marcos Leal, que tem sido um grande parceiro para que a gente possa implantar políticas para mitigar esses impactos. Qual a sua opinião de que como o CREA pode colaborar ainda mais aos movimentos sociais, às autoridades constituídas, às organizações, à universidade, à academia, para combater o uso do agrotóxico? A primeira é repudiando o PL 6299 de 2002, que é contra, que destrói toda a nossa legislação de agrotóxicos. É muito importante que a gente leve essa informação e de forma detalhada, porque às vezes muitos agrônomos eles são bastante atingidos pelo outro lado, né, que busca dizer que o PL é uma solução do ponto de vista tecnológico, produtivo e resolve todos os problemas que nós temos hoje do ponto de vista burocrático. Então era importante que a gente fizesse isso. Exaltar a importância efetiva do CREA se posicionar em relação à PL 6299, entendendo que essa PL ela não é uma lei só, ela é o apensamento, né, que a gente fala, pensa, de 29 outras PLs. Né, como diz alguns que têm estudado, assim, pegou o pior que havia de cada um dos 29 e botou em um só para apresentar, para ganhar mais força. Eu entendo, né, que esse evento está sendo um instrumento extremamente poderoso. E o CREA tem assumido esse papel de liderança. E eu acho que esse momento que nós estamos aqui juntos, diversas instituições, diversos órgãos, diversos olhares multidisciplinados sobre o mesmo assunto, é extremamente positivo. Então, eu acredito que o que vocês estão fazendo hoje já significa parte desse trabalho que já está sendo proposto, né? O que pode ser feito. Isso aqui é uma mudança dessa atitude. Eu acho que vocês poderiam intensificar as questões relacionadas à comunicação do risco, né? A população ela tem o direito à informação, né? E dentro dessa PL do veneno existem dois tópicos ali, um que fala que somente os órgãos de agricultura que poderão informar, né, os resultados do monitoramento de resíduos de agrotóxicos, você pegar e fechar a informação, né, somente um órgão vai poder informar a população, é uma questão muito delicada. Eu faço aqui um destaque, que é algo importante na atividade do CREA, o aperfeiçoamento do receituário agronômico, que é a porta de entrada para a utilização dos agrotóxicos. Eu creio que não devemos continuar como está a situação em todos os estados nacionalmente em relação ao receituário agronômico. Eu acho que o CREA poderia talvez também enfatizar que para o controle de agrotóxicos é fundamental você ter a possibilidade de determinar e quantificar os resíduos nos alimentos. A Fiocruz tem um centro para isso, mas esse programa não deslanchou de uma forma sistemática, como o Leonardo falou. Muito obrigado a todos vocês também que, né, estarão nos assistindo. Espero que seja tão proveitoso quanto foi para mim aqui nessa bancada. Foi um desafiador, né, estar aqui com vocês. Mas em nome do presidente Luiz Antônio Cossenza, agradecemos a todos vocês. Esperamos que, de fato, esse evento sirva para esclarecer a sociedade e sirva também para contribuir, né, para uma política melhor de alimentos no nosso país, no nosso Brasil. Muito obrigado. Até o próximo CREA Debate.